Descubra se você está sofrendo manipulação emocional dentro do seu relacionamento. A manipulação emocional, a mulher que vive isso dentro do relacionamento, ela passa por ansiedade, por culpa e por medo. Veja se você identifica isso dentro de você, no cenário em que você está vivendo hoje. Então vamos começar por partes, né? Por que o homem, tanto pode ser a mulher também, tá? Mas como esse canal é voltado para mulheres, então eu vou me direcionar ao homem. Quando você, mulher, está vivendo uma relação, né? E dentro desse relacionamento tem essa manipulação emocional, vamos entender o lado do homem, né? Por que ele se comporta dessa maneira. O homem que precisa manipular as pessoas que estão próximas a ele, ele tem um problema interno muito grande. Ele não sabe lidar com as suas próprias emoções, mas ele nem tem conhecimento disso também, né? Desde a infância, conforme ele vai crescendo, ele precisa arrumar estratégias dentro dele para saber lidar com esse lado de fora, com o lado externo. O manipulador, ele precisa se afirmar toda hora, porque ele tem uma carência interna muito grande. Então, por conta dessa carência, ele tem uma necessidade muito grande de atenção. Então, ele vai usar o quê? Pessoas próximas para poder estar desenvolvendo isso. Porque é a maneira que ele tem, que ele arrumou, né, de conseguir lidar com essa carência que ele tem e que muitas das vezes eles nem sabem que tem esse problema. Então, eles se tornam até uma pessoa que tem muita dificuldade de ter empatia, porque ele só consegue ver o lado dele, ele só pensa nele. Homens que são assim manipuladores, eles têm assim um perfil muito atraente, né? Eles são homens que são atraentes, persuasivos, então assim, aonde eles chegam, eles conseguem a atenção de todo mundo, são pessoas que estão sempre se destacando, né? Porque essa é uma maneira que ele tem de se auto-aprovar, né? Então, quando ele vai se relacionar com você, perceba também, né, a maneira com que ele chegou até você. Né? Ele usa muito esse poder que ele tem de persuasão para poder conseguir tudo aquilo que ele quer. Eles carregam uma dor muito grande dentro deles. E a forma que eles arrumam de amenizar essa dor é pensando em si próprio, por isso que eles têm muita dificuldade de sentir empatia. E perceba, né, quando você está vivendo com um homem que ele é manipulador, toda vez que você vai falar de você, dos seus problemas, ele está sempre te cortando, né? Porque assim, é só o mundo dele que interessa, parece que o mundo inteiro gira em torno do umbigo dele. Só ele que fala e ele quer que você preste extrema atenção em tudo que ele está falando. Ai de você se você não perceber. Se perceber, não. Ai de você se você não prestar atenção. Aí ele começa a te criticar, né? E por aí vai. Mas perceba que toda vez que você vai falar, ele sempre te corta. Ou o que você vai falar não tem valor para ele, porque a dor dele é sempre maior, ele sempre sofreu mais, os problemas dele são sempre maiores, tudo dele, tanto pro lado negativo como pro lado positivo, né? Tudo dele em questões positivas são sempre maiores. Né? E ele costuma, assim, uma pessoa que é manipuladora, ele também não fala totalmente o que é verdade sobre ele, né? Porque ele tem, como eu falei, essa questão interna dele muito limitada e que ele não sabe que isso é um problema e que ele precisa resolver isso. Então, por não ter conhecimento disso e por não saber lidar com isso também, ele acaba se tornando uma pessoa mentirosa, né? Ele fala coisa para você que nem sempre essas coisas são verdades. E ele também usa outras pessoas, né? Ele fica se autovalorizando, dizendo que pessoas falaram determinadas coisas a respeito deles, mas colocando ele como pessoas exemplares, né? Nossa, mas fulano de tal chegou em mim e falou assim, nossa, eu nunca vi um cara com uma postura assim que nem você, que faz isso, 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 tipo, enaltecendo. Percebe que para ele falar isso, ele inventa uma situação de que alguém está dando um determinado reconhecimento para ele, mas na verdade é ele mesmo que está falando isso daí para ele. E ele precisa verbalizar tudo isso para você, para isso trazer mais autoconfiança para ele.
para ele se sentir maior. Então esse tipo de homem, ele costuma ser arrogante, ele tem um ar também de superioridade. E também, quando tem que fazer drama, ele assim é profissional nisso de fazer drama, né? Se acontece alguma coisa, por mais que você esteja certa e ele esteja errado, ele vai te manipular de uma forma tão envolvente que vai fazer você se sentir culpado. E no final é você que está pedindo desculpa para ele por uma coisa que ele é que fez. Então, ele tem esse poder de persuasão muito grande dentro dele. E é algo que ele vem desenvolvendo uma vida inteira para saber lidar com as próprias questões internas dele, que na verdade ele não sabe lidar com elas. Os manipuladores também, eles são muito imediatistas. Tudo tem que ser na hora que ele quer, do jeito que ele quer e como que ele quer. E se não for desse jeito, ele cria uma confusão danada. Ele é campeão, assim, em brigas, né? E isso você já percebe até na época que você está namorando com ele, aquelas pessoas muito encrenqueiras, que arrumam confusão o tempo todo, faz você se sentir envergonhada, né? Pode ter certeza que ele vai levar esse comportamento para dentro de casa, né? E se dentro de casa, tudo que ele pede, todas as decisões que ele quer tomar, se você não faz do jeito que ele quer e a hora que ele quer e como ele quer, se prepara, porque ele é uma bomba relógio também, né? Ele vai explodir com você e vai colocar um monte de argumentos para fazer você se sentir culpada, e você vai se sentir culpada, realmente, né? Porque nesse tempo que ele tá com você também, é o tempo que ele usa também para saber muito bem quais são os seus pontos fracos, entendeu? Então, ele vai também começar a usar outras pessoas, né? Ele vai falar, por exemplo, assim: ai, a minha mãe veio falar para mim isso, isso, isso de você, que é claro te diminuindo. Na verdade, a mãe dele não foi falar nada para ele, mas ele vem falar para você que a mãe dele falou. Quer dizer, ele quer que você faça alguma coisa que você está mostrando para ele que aquilo não está de acordo, que você não quer fazer. Então, numa forma de te manipular, ele fala para você te diminuindo alguma coisa que ele sabe que vai te afetar, e ele usa a mãe dele também como se ela tivesse se queixando para ele da mesma coisa que ele se queixa para você fazer você se sentir o quê? Culpada. Para fazer você se sentir como? Mal. Poxa, então eles estão falando isso de mim? Será que eu sou assim mesmo? A manipulação dele é tão envolvente que ele faz essa situação toda para fazer você realmente se sentir culpada. Aí, por mais que você, dentro de você, sinta que aquilo não é um bom negócio para ser feito, você vai e você faz. Porque carregar a culpa, carregar o medo, carregar a ansiedade dentro da gente é muito trabalhoso, dói muito, né? E a gente, infelizmente, não percebe que está vivendo uma relação que tem manipulação. A gente só começa a perceber isso quando isso começa a afetar a nossa autoestima, né? E o manipulador é uma forma que ele tem de te controlar também, né? Ele vai manipulando você como se você fosse uma marionete. Vai fazendo ameaças também. Ah, se você não quer fazer tal coisa, então vai acontecer isso, isso, isso. Então ele começa a fazer ameaças para quê? Para te prender, ele te bloqueia, né? Fica uns dias sem falar com você, para você ir refletindo sobre tudo aquilo, e na verdade você acaba o quê? Pedindo desculpa para ele, e de algo que você nem fez, como eu já disse. Então, amadas, tudo isso não é uma coisa óbvia que acontece, né? Eles não ficam arquitetando para essa situação toda para executar. Na verdade, eles não têm nem conhecimento de que isso está prejudicando o outro. Como eu disse lá no começo do vídeo, o manipulador ele tem um problema muito grande dentro dele, que é mal resolvido. Ele precisa de ajuda, mas primeiro ele precisa reconhecer que esse comportamento dele de manipulação está prejudicando outra pessoa. Porque um casal onde o homem é esse manipulador, ele acaba se tornando um vampiro energético também, porque ele suga toda a energia da outra pessoa, porque ele é muito imediatista também, né? Como eu já dei alguns exemplos aqui, ele quer tudo na hora que ele quer atenção o tempo todo, ele tá lá falando o tempo todo da vida dele, dos problemas dele, toda hora que você vai falar de você, ele te corta, ele não quer te ouvir, né? Então, isso é um problema muito grande e a relação acaba ficando extremamente desgastada.
porque ele não percebe o quanto que ele precisa de ajuda. Então o primeiro ponto para o homem é esse, é ele reconhecer que esse tipo de comportamento dele está estragando a relação. E tem meios sim de melhorar isso, precisa fazer uma terapia, precisa de um acompanhamento de um profissional para poder melhorar tudo isso dentro de si. Né? Só que, como ele só pensa nele, ele tem esse problema da empatia, ele acha que o mundo só gira em torno dele, ele não quer saber se a atitude dele está prejudicando o outro. Ele não quer saber se a atitude dele está afetando o emocional do outro. E afeta demais. É muito difícil você conviver do lado de uma pessoa assim, que tudo é só ela, que tem que ser tudo do jeito dela, no tempo dela. É uma pessoa que briga, que fica te culpando, que fica te comparando, que fica te desprezando, te menosprezando. Uma pessoa que só quer atenção para ela. Então essa parte que eu também já falei. Ai, gente, como é difícil sair de um manipulador, meu Deus do céu. Sobre essa questão da persuasão, eu falei um pouquinho já mais no começo do vídeo, mas a pessoa que é persuasiva, ela é muito sedutora, muito envolvente, muito atraente. Então ele vai usar todo esse poder de sedução que ele tem para conseguir de você aquilo que ele quer, né? Então é um jogo que ele faz para ele conseguir aquilo que ele quer. Isso faz parte do manipulador, né? Que ele está fazendo alguma coisa para ter algo em troca. Então ele vai fazer coisas que você gosta e tudo mais para te seduzir, para depois abocanhar, né? Para depois ter aquilo que ele quer. E ai de você se não fazer aquilo que ele quer, porque ele fez tudo aquilo que te agradava, né? Então, como é uma troca, você também tem que fazer aquilo que ele quer. E se você não fizer, ele vai fazer você se sentir culpada, porque ele fez tudo aquilo para você que você gostava, entende? Então, isso daí é uma forma, né, que ele tem de te trazer para o lado dele, de conseguir aquilo que ele quer. Não significa que toda pessoa que é atraente, que é envolvente, é dessa maneira. Não. A pessoa, quando ela é atraente, quando ela é envolvente, ela faz, mas sem querer algo em troca. Ela faz porque ela é daquele jeito, né? Tem pessoas que são assim, né? Por exemplo, você vai numa palestra, tem uma pessoa ali que ela é super envolvente no que ela tá falando, tudo, mas ela não tá querendo nada em troca, ela tá só transmitindo o que ela tem de bom, você fica envolvida por ela. Diferente do manipulador, né? Que ele faz todo aquele cenário que fica agradável para você, atraente para você, e aí para depois o quê? Ele ter algo em troca. Então, isso aí acaba virando, eu acho que até um círculo vicioso dentro da relação, sabe? Porque isso aí vai acontecendo muitas e muitas e muitas vezes. Dentro do relacionamento que eu tive, que foi um relacionamento abusivo, e toda essa manipulação emocional, ela tá dentro de um relacionamento abusivo também, né? Mas não precisa ser exatamente um relacionamento abusivo para ter essa manipulação, né? Porque essa manipulação você pode viver ela dentro da sua família, com seus pais, você pode viver essa manipulação com os seus filhos, você pode viver essa manipulação dentro da empresa que você trabalha, entendeu? Mas dentro do relacionamento, ele pode sim ou não caminhar para uma relação abusiva, tá? No meu caso, era uma relação abusiva e tinha essa manipulação dentro também. Que eu só fui perceber tudo isso a hora que afetou de verdade a minha autoestima e depois que eu estava fora dessa relação. Então é muito difícil, depois que afeta a sua autoestima, aquele que te culpou, te diminuiu, te comparou, fez esse escarcéu todo na sua vida, nossa, aí você vive uma relação que, pelo amor de Deus, né? Como sair de tudo isso agora? Então, a dica de ouro, tá? O ideal é evitar este tipo de relacionamento, né? Evitar esse tipo de pessoa que é uma manipuladora emocional. Mas se você está dentro de uma relação, né, e o seu relacionamento ele é bom em muitos sentidos, mas tem essa parte da manipulação emocional e você não, é uma pessoa que não quer se separar, tudo, é apenas isso que está te incomodando, tenta de uma forma assim, eu diria que
amorosa, mostrar para ele o quanto que isso está te prejudicando para que ele busque uma ajuda de um profissional, porque só assim ele vai conseguir melhorar dentro dele e conseguir entender o quanto que isso está te prejudicando também. Então, você pode usar essa maneira, de uma forma amorosa, tentar mostrar isso daí para ele, que é claro que é uma questão de tempo, cada pessoa recebe a informação de uma maneira, mas o ideal é que você busque ajuda também, em como mostrar que ele é um manipulador, porque é óbvio que ele vai negar tudo isso, Então, essa é uma maneira. Agora, se você já não está se você não está mais em um relacionamento, o melhor mesmo é evitar esse tipo de pessoa, tá? E como que a gente evita esse tipo de pessoa? Se é uma manipulação emocional, a pessoa vai usar o seu emocional para te manipular, tá? O que você está sentindo ali naquele momento. Então, na hora que a pessoa te pede alguma coisa ou quer fazer alguma coisa que já está indo contra a sua própria vontade, você precisa agir de uma forma mais racional, que é pensar, para que ele quer isso? E agir com ele de forma racional mesmo, porque se você deixar se envolver pelo seu emocional naquele momento, aí ele te prende, entendeu? Aí ele vai usar tudo isso que eu falei e mais coisas ainda. Então, diante de algo que a pessoa fala para você ou pede para você, que isso já vai contra ali o que você está sentindo, que você deva fazer ou não, você precisa pensar muito bem na sua resposta para que ela seja de uma maneira racional, tá? Se você ficar com raiva, já partir para a parte emocional, aí ele vai te abocanhar nessa hora, Então, precisa ter muita cautela para aprender a lidar com esse tipo de pessoa, porque a hora que você usa a maneira racional, ele não vai ter algo para bater de frente com você. Então, a super dica que eu tenho para te dar é: tente evitar esse tipo de pessoas, tá? Assim, Simone, mas meu casamento é bom, ele é um ótimo marido, um ótimo pai, tudo, profissional, blá blá, tem todos os motivos aí, eu não quero me separar dele, não sei o que lá. Nem é para isso que é o vídeo também, Só para você não sofrer com esse tipo de situação, O ideal é você evitar pessoas manipuladoras, mas está dentro do seu casamento, E você, essa é o que está prejudicando você agora, que está te sufocando. Então, busque você ajuda de um profissional de como você vai fazer para mostrar para ele que ele também precisa da ajuda de um profissional, De uma forma muito amorosa, entendendo o lado dele, como que você vai fazer para mostrar para ele que a atitude dele, a postura dele é reflexo de um problema interno que ele tem, que ele precisa de ajuda e que essa manipulação que ele faz com você está te prejudicando, está abalando o seu emocional, está ferindo a sua autoestima e você não sabe nem por quanto tempo mais você vai aguentar essa situação. Porque isso pode sim acabar com o casamento, porque ninguém aguenta viver ao lado de uma pessoa que está sempre o tempo todo pressionando, Então, no relacionamento que eu tinha, o parceiro que estava comigo, que tinha esse perfil manipulador, ele não sabia lidar com as questões emocionais dele relacionadas a perdas, seja qualquer tipo de perda, tanto de pessoa como perda de dinheiro, qualquer tipo de perda. Ele não sabia lidar com isso dentro dele. Então a maneira dele de extravasar isso, de ele não sofrer com não saber lidar com isso, era o quê? A pessoa próxima dele era eu. Então ele tinha que ficar me manipulando como uma forma de compensar isso dentro dele. Então chegava até ser sufocante a pressão psicológica que ele fazia em mim para que eu fizesse as coisas que ele queria na hora e no momento exato. Entendeu? E se eu não fizesse, era uma baita de uma confusão que tinha. Então não dá para você viver uma relação desse jeito, Fica essa pressão psicológica dentro da sua cabeça e isso é crime também, tá? Isso gera um problema danado aí fora, Então precisa buscar ajuda sim, tá? Em primeiro lugar você, Se você tá vivendo isso, mas não tá pensando em se separar, então busque ajuda você para saber lidar com essa situação dentro de você. E também arrumar meios para mostrar para ele que ele também precisa de ajuda, muito mais do que você. Você precisa de ajuda para saber lidar com essa situação e ele também precisa de ajuda
para perceber que o que ele está fazendo está prejudicando você. Porque, como eu disse lá no começo do vídeo, ele tem noção apenas do que... Quer dizer, ele não tem noção de nada, né? Assim, ele é uma pessoa que não tem empatia, então ele quer saber dele, ele não quer saber de você, ele não quer saber se a pressão psicológica que ele faz com você está te prejudicando, entendeu? Só que ele não sabe disso, né? Isso não é óbvio para ele, então é mostrar para ele que ele precisa de ajuda também, muito mais do que você, tá? E aí, no caso de você não estar... esse é no caso das mulheres que continuam casadas, né? Agora, se você já se separou e mesmo assim ainda continua vivendo uma manipulação por alguém, é buscar ser racional, porque a manipulação ela é emocional. O que o manipulador faz? Ele pega o seu emocional e manipula você para fazer as coisas que ele quer. Então, ele sabe que o seu emocional é frágil, né? Que você se abala, que você se sente culpado e tudo mais. Ele te manipula por causa disso, porque ele sabe onde que é o seu ponto fraco. Então, para você aprender a lidar com esses manipuladores, você precisa agir pelo racional, não pelo seu emocional. Porque se for pelo emocional, ele vai abocanhar você. Então, quando ele te pede para fazer alguma coisa, e você sente dentro de você que aquilo não é legal, que não está de acordo com o que você quer fazer, né? Porque assim, quando uma pessoa te pede alguma coisa, se tá bom para você, você faz. Agora, se você começa a fazer coisas que você não gostaria de estar fazendo, é porque a pessoa está te manipulando, né? Então, ele te pede para fazer alguma coisa e você não tá afim de fazer, não tá agradável para você, então ele já está tentando te manipular, né? Se você usar o seu emocional para combater essa manipulação, aí ele vai te abocanhar a um ponto de fazer você se sentir culpado e o que você faz? Você acaba fazendo aquilo que ele quer. Né? Então, neste momento, é usar a sua razão, é o seu racional que você tem que usar nessa hora, né? É pensar muito bem na resposta que você vai dar para ele para não colocar a sua emoção junto. Mas para que você quer isso? Né? Qual que é a urgência disso? E assim, não dá nem para mim dar maiores dicas sobre isso, porque cada caso é um caso, né? Precisa saber o que ele está falando, o que ele envolve. Então, pede um tempo para você pensar, preciso pensar. E acabou, entendeu? Diante daquilo que ele falou para você, você só responde que você precisa pensar. E você vai pensar realmente. E pensa de uma forma racional qual é a resposta que você vai dar para ele. Porque se você der uma resposta de forma racional, ele não vai ter argumentos para bater de frente com você, né? Agora, se você já for responder daquela forma emocional, já deixar o seu emocional te envolver e você responder, ficar toda nervosa e falar um monte de coisa, né? Aí ele vai ter argumento suficiente para te colocar na mão dele de novo, né? E conseguir aquilo que ele quer. E essa questão emocional, amada, ela faz parte do nosso autoconhecimento. E eu, como venho sempre estudando e buscando oferecer melhores e maiores conteúdos para vocês relacionado ao autoconhecimento, a gente entender essa nossa parte emocional, como que a gente lida com essas nossas emoções, eu criei também um método que se chama Reconstrução Feminina. E nele você vai aprender a causa raiz das coisas que te fazem sofrer, vai ver toda essa questão emocional, como lidar, né, com essas questões emocionais que tem dentro da gente, vai aprender a aflorar o lado positivo que você tem e saber lidar com as partes negativas dentro de você, entender por que homens traz, por que você atrai relacionamentos que não dão certo, relacionamentos que te deixam frustradas, triste. É uma verdadeira reconstrução que você faz, por isso que o método se chama Reconstrução Feminina, né? Onde você, de mãos dadas comigo, a gente vai fazer um mergulho interno e profundo para você trazer para o lado de fora a mulher maravilhosa que existe dentro de você e que infelizmente ela está encoberta pela casca de sofrimento. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e lembre-se sempre que juntas nós somos muito mais fortes. Um beijo e até o próximo vídeo.